e aí muitas vezes não vê esse resultado e se frustra, e aí vem a saúde mental, que fica estressado, ansioso, depressivo e tal, ou porque está acima do peso, ou porque não consegue se enxergar no espelho. Também tenho visto muito isso nas redes sociais, que as pessoas estão começando a não se reconhecer mais no espelho, porque usam tanto filtro do celular, que quando olham no espelho já não se reconhecem mais, e aí vem também essa questão da saúde afetada, né, mentalmente, e a questão da profissional a médica, que no caso você, que assim, eu mesma falei pra Aline ontem, eu fiz uma cirurgia plástica estética, pus uma prótese de silicone, e assim, para mim era algo que não tinha o que fazer. Eu fui, tive minha filha, eu esperei, falei, vamos lá, vou ter minha filha. Eu tive minha filha e eu tive sempre muito pouco seio, assim, eu era reta, nem todo mundo falava, quando você engravidar, teu peito vai crescer. Nada, não cresceu, não. Gente, depois da minha filha, da minha gestação, amamentei, fiz tudo. Não pretendo ter mais filha. Isso é algo que me incomoda. Eu realmente me sinto assim, eu emagreci, mas eu fico mais reto ainda. Falei, algo que me incomoda é algo que eu não vou conseguir com esforço nem nada. Então eu fui lá e fiz, e pra mim foi maravilhoso, porque a minha autoestima melhorou, e a gente tava falando sobre isso ontem, né, Aline? Quando você faz algo que é para melhora, que você não tem mais o que fazer com o seu esforço, né, com atividade e tudo mais, você melhora a autoestima, e a autoestima também faz bem para a saúde mental, né? Então, acho que é esse combo aqui que a gente tá perfeito, mas assim, aonde a gente tem que, esse equilíbrio, né? Até onde a gente tem que ir, precisa do tratamento psicológico, até onde a gente precisa de um tratamento, né, estético de fato invasivo, numa cirurgia plástica. Esse equilíbrio que a gente está tentando aqui mostrar para as pessoas, principalmente nosso público maior, que são as mulheres, que é preciso, né, enxergar isso, se aceitar e começar a trabalhar essa autoestima dentro de você. Sim, a gente, com esse seu relato, a gente pode ver, na verdade, dois padrões, né, de paciente. Um é aquele, como você, já teve seus filhos, já não deseja ter mais, já alcançou o seu peso que você gostaria, já tem uma prática de atividade física, já entrou numa dieta equilibrada. Como eu digo, você já alcançou um estilo de vida que te traga equilíbrio. Você procurou a cirurgia plástica porque tem algo que te incomoda, você não está querendo se comparar com ninguém, você está procurando, na verdade, Thaís, a sua melhor versão, sem comparações, né? Então, você foi corrigir o que te incomodava, porque de fato não tem outra coisa que melhore isso sem ser o procedimento cirúrgico, e nem que tenha, eu também não critico, como por exemplo, algumas lipoaspirações, alguns contornos corporais que se querem fazer. O que a gente tem que ter muito cuidado hoje é com os padrões de comparação daquele paciente jovem que chega, por exemplo, com o nariz de alguém que viu e fala, olha, eu queria meu nariz igual a esse, semelhante a esse. E, na verdade, Thaís, a beleza de um não se encaixa, às vezes, na beleza de outro, né? Então, assim, nariz perfeito talvez não é aquele que fique bom em mim. É difícil o mundo que hoje a juventude vive, mas cabe a nós mesmos sabermos definir esse equilíbrio, até onde a gente pode ir e alinhar essa expectativa. Pelo que você falou, para não ter frustração, para não ter depressão depois, por você não achar que a cirurgia plástica é, na verdade, um milagre da sua vida, enquanto às vezes é fuga para muitas. Às vezes a Aline talvez possa falar um pouco mais sobre isso. Tem muita gente que procura com dificuldades conjugais, problemas familiares, baixa autoestima, e que deposita naquele seu procedimento cirúrgico uma esperança irreal, que na verdade, Thaisa, não vai melhorar. Eu vou falar que numa minoria das pessoas, tudo bem, até vai. Mas a pessoa que vai se submeter à cirurgia plástica não é aquela que está desesperada, querendo mudar a qualquer custo por algum motivo, e sim aquela que está muito bem emocionalmente, equilibrada,
para passar por um procedimento cirúrgico que tem o seu pós-operatório, tem as suas complicações, tem os seus contras também, não são só os prós, né? Então a gente precisa muito bem entender o objetivo daquele paciente, não apenas a expectativa, mas o objetivo que ela tem em realizar aquele procedimento cirúrgico. Você falou, eu amamentei, não queria mais ter filho, me incomodava, fui lá e fiz. Você não fez para agradar ninguém, você não fez para se espelhar num padrão de beleza, você não estava se comparando. Inclusive, o meu ex-marido, na época que eu estava com ele, ele foi contra, ele não queria que eu fizesse. Eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero. Eu, desde cedo, antes de engravidar mesmo, que eu vi que não iria mudar, não iria aumentar, é um padrão já da minha família, eu já falava que eu queria. E eu fui buscar isso muito, eu pesquisei, eu olhei, eu fui cautelosa com o tamanho. Então, essa questão, assim, graças a Deus, nesse ponto, assim, da aceitação, da autoestima, eu sempre tive muito bem isso na minha cabeça. E a Aline também falou ontem, vai falar um pouquinho aqui com a gente, dessa questão familiar também, que isso influencia muito, né? Dos padrões, do que os pais às vezes colocam também. Isso, graças a Deus, era muito bem resolvido na minha cabeça. Mas é o que você falou, assim, na época, meu atual marido, o pai da minha filha, ele foi contra, ele ficou pé da vida comigo, ele não queria que eu fizesse. Ele falou, não, eu vou fazer porque eu quero. E eu brinco que foi o melhor investimento que eu fiz, porque eu me sinto, assim, a minha autoestima, não que, né, era bom, mas assim, eu me sinto melhor, eu me sinto, sabe, foi muito bom pra mim, mas foi uma coisa muito bem resolvida e uma decisão tomada ali por muito tempo. Consciente, né? Consciente, com uma pesquisa, e que você estava ali entendendo por que você estava fazendo, e era você a principal personagem dessa história, né? E você que queria. Eu recebo no consultório, às vezes, mulheres com seus maridos, os maridos praticamente falam pelas mulheres, é como se elas estivessem ali para agradar um terceiro, como se estivesse, não, de fato isso acontece. Deles, inclusive, da gente comentar sobre o volume de mama, e eles acabam falando, mas assim, mais assado. Então, assim, é muito complicado. Assim, o padrão de beleza, assim, a aceitação, tem que partir muito do paciente, né, da pessoa que procura. Você não pode fazer para agradar a ninguém, porque é você que vai levar aquilo para sempre, né? E aí entra sempre essa questão, né? Paciente jovem querendo se espelhar em alguém para ter igual, e saber às vezes que a anatomia não é possível para aquele procedimento, não tem indicação, como essa menina que você começou falando, de 25 anos, para fazer botox. Não tem justificativa isso, porque ela tem o colágeno dela, ela está numa fase que a prevenção é outra, não é botox. A partir dos 30, 32 anos, por estudos, biópsias de pele, mostrando a quantidade, a diminuição da produção, da qualidade do colágeno, até se entende que você ainda pense nessa paciente já evoluindo para um efeito preventivo, como isso que você falou mesmo, a folha de papel, uma vez dobrada e vincada, quando você desamassa, você pode passar ferro, você pode fazer o que você quiser, não tem como desfazer o vínculo. Eu entendo essa profilaxia precoce, mas o problema é que não tão precoce. Essa menina, talvez de 25 anos, primeiro, viu várias pessoas fazendo. Segundo, viu também uma facilidade, às vezes, de troca, de tipo, eu faço sua propaganda e você me faz o botox, e acaba aquela ambiguidade da mídia social, ao mesmo tempo que te entrega uma facilidade, uma informação, conecta todo mundo, né? Você tem tanta facilidade, você também tem aquele contra, que é justamente os exageros, as comparações, né? Eu acredito que para a Aline tenha chegado no consultório dela muito impacto sobre essa verdadeira a essência da mídia social, impactando nessa imagem corporal,